Oi, gente! Que alegria a gente estar junto. Olha, não sei quando você vai assistir esse programa, mas ele está sendo transmitido nesta segunda-feira, 8 de julho, ao vivo, às 5 horas da tarde. Estou meio cansado. Comecei às 4 da manhã fazendo a gravação do programa Paz e Bem, que foi ao ar às 6 da manhã aqui no Paz e Bem, às 7 da manhã aqui na TV 247. Depois fiz o Bom Dia 247 com o Leonardo Atushi, mais o Giro das 11 com o Gilberto Maringoni e com o meu amicíssimo, nosso grande professor Pedro Lima Vasconcelos. Depois coloquei no ar um programa agora às 4 horas da tarde com o monge Marcelo Barros. E agora estou aqui às 5 para começar com enorme alegria esse nosso curso, essa aula extra, especialíssima do curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. No meio disso tudo, Pedro, ainda tive que cuidar, é claro, da edição do Portal Brasil 247, que foi quentíssima hoje, foi bem quente. Então, tô ficando meio velho, assim, tô meio cansado. Minha mulher fala, velho nada, quem acorda às 4 da manhã e fica trabalhando que nem um louco assim, qualquer um se cansa, pode ter até 18 anos. Pode ser, sei lá. Mas tudo com muita alegria. Pedro, que bom que a gente está se vendo de novo hoje, né? A gente estava junto lá no Giro das 11, agora aqui nessa aula especial que vai ao ar, né, a partir de agora, como eu falei, dia 8 às 5 horas da tarde aqui no Paz e Bem, e será retransmitida, está sendo retransmitida na terça-feira, dia 9 de julho, pela TV 247. É uma grande alegria da gente se ver de novo, Pedro. Olá, Mauro. O prazer é todo meu. Realmente um dia muito intenso. E para convergir nesse encontro, esse segundo encontro nosso, né, em que o curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro se cruza com o curso Retalhos da Nossa História. Pois é, hoje é uma aula especial. Eu até ia botar, não. É o curso Retalhos da Nossa História, acho que seria número 16 ou 17 hoje, mas eu falei, não, vai ser uma aula especial do curso Canudos. Por sinal, o curso de Canudos teve originalmente 8 aulas. Nós já tivemos uma 9ª e esta, então, é a 10ª aula. Aos pouquinhos o curso vai crescendo. É uma maravilha isso de rede social, né? Se fosse na faculdade, num curso presencial, isso seria impossível. Aqui a gente vai esticando ao longo da história o curso. Ele acontece por um motivo muito especial, vocês já vão saber qual é. Quero já saudar todo mundo que está chegando aqui, a nossa amicíssima Sumaia, protagonista fundamental do canal Paz e Bem. Ela faz o programa Paz e Bem todo sábado, né, com uma oração, uma poesia musicada, é realmente muito especial. A voz dela, nossa, impressionante. A Maria Ivelise Araújo Pontes, chegando aqui também. A Nayara Tramontim Torres, lá de Tubarão, Santa Catarina. Catarina Chaves, nossa grande amiga. O Sérgio Neres, de Goiânia. Marília Braga. Jorge Luiz Fernando Barreto. Silvânia Ferreira. Margarete Soler de Leone, do Rio de Janeiro. Ela está dizendo que é bisneta do Arlindo Leone. Opa! Quando eu escutei o sobrenome, eu já fiquei desconfiado. Opa, bisneta do Arlindo Leone. Margarete, seu bisavô vai ser tema nosso aqui hoje. Então, seu bisavô vai ser tema aqui hoje. Felizmente, meu pai, Humberto Leone, não era um burguês. Inclusive, ele defendeu os militares que foram contra o golpe de 64. Ah, é bom saber disso, Margarete. Muito bom mesmo. A gente fica bem alegre. Então, guardem esse nome. Arlindo Leone, ele está no centro do Paz e Bem de hoje. A gente vai fazer com muito respeito, Margarete. Nós vamos falar do seu bisavô. Mas vamos registrar qual foi o papel dele na história do Brasil. A Albenira Alexandrina, a Maria Emília, também chegando agora, o nosso reverendo Eduardo Henrique. Sem ele não tem Paz e Bem também, um protagonista fundamental aqui do Paz e Bem. A Sandra Sartori, Jorge Luiz Fernando Barreto, a Masperança. Greta Thunberg, Carmen Dolores, Jaissa Santana, Meire Marques, muita gente que estava conosco agora na conversa com o monge Marcelo Barros. Nelson Sanches Júnior, boa tarde, viva a Bertioga, é isso aí, viva a Bertioga, mesmo nesse frio aqui, ó, como eu estou agasalhado. A Zenaide Júnior,
Bom, muita gente chegando, sintam-se todos, todas muito bem chegados, muito bem-vindos. O que acontece? O Lula não para de surpreender e emocionar a gente, né? Nosso presidente deu mais uma entrevista, ele deu uma entrevista ao site Sul 21, lá do Rio Grande do Sul, ao jornalista Marcos Westmeyer, acho que se fala, e ele foi ao ar, em parte, foi na quarta-feira que ele deu entrevista, não, quinta-feira ele deu entrevista, sexta-feira foi uma parte ao ar, e sábado a terceira parte, né? Na sexta, a primeira e segunda, no sábado, a terceira parte. Na terceira parte, quase caí para trás. Me avisaram pelo WhatsApp, uma amiga avisou pelo WhatsApp, eu fui ver, eu falei, não. Ela falou, o Lula falou de vocês de novo. Eu falei, não acredito. Fui lá, e de fato, o presidente Lula foi de uma delicadeza muito grande, mais uma vez, e fez uma menção muito delicada e generosa ao Paz e Bem, falando exatamente do curso Retalhos da Nossa História, né? Então, ele faz mais uma vez referência a Canudos, fala do curso Retalhos da Nossa História, e olha, Pedro, impressionante, ele deu a entrevista na quinta e ele já tinha assistido a aula sobre a revolta dos alfaiates que você deu na segunda-feira passada. Ele foi de uma delicadeza sem par, né, Pedro? Sem dúvida, sem dúvida. A gente só pode ficar, né, muito honrado e assim, embasbacado mesmo. E esse detalhe que você colocou agora no fim, né, ele é afiadíssimo, porque justamente tratando daquele que tinha sido o nosso último tema. E justamente há uma semana atrás a gente abordou, que foi lá a chamada Conjuração dos Alfaiates, na Bahia, no fim do século XVIII. E com uma destreza muito grande, né, fazendo ali uma síntese do que tinha sido, né, o modo pelo qual aquelas lideranças populares vieram a ser executadas pela força do aparato repressor. E com a autoridade que lhe é própria, né, estabelecendo os elos, né, para que a gente possa entender como que, mudadas as circunstâncias, as variantes de tempo e de espaço, né, as coisas acontecem no dia de hoje, né, atingindo particularmente a ele. Né? Seja, nesse contexto de intercept, etc., né, as luzes do passado se projetam para o entendimento do presente e vice-versa. Né? De maneira que a referência não poderia ser mais generosa e elogiosa ao mesmo tempo. Pois é, eu hoje fiz hoje eu estou falando, desculpa, o pessoal que está vendo pelo 247. Segunda-feira, essa segunda, dia 8, fiz um Paz e Bem especial exatamente sobre a relação entre Lula e o canal Paz e Bem. E falei lá, Pedro, essa coisa, parece que coisa impressionante, né? Tem dois liames, dois laços muito fortes que nos ligam ao Lula, liga o Lula a nós, e, nossa, a gente morrendo de saudade, morrendo de vontade de abraçá-lo o quanto antes. É esta ideia, esta questão da história do povo brasileiro, né? Lula, quando ele pediu para a gente fazer esse curso, depois que ele assistiu o curso de Canudos, ele pediu para a gente continuar, né, para mergulhar na história do povo brasileiro, que é o que deu origem ao curso Retalhos da Nossa História, ele tem essa clareza, né? Se a gente não mergulha na história do povo brasileiro, a gente não conhece, não se reconhece, e as elites continuam nos dominando, né? Então, ele fala sempre muito dessa absoluta relevância do conhecimento sobre a história do país. O segundo ponto, e aí tem, claro, tudo a ver com o Paz e Bem. O segundo ponto é a espiritualidade, né? O Lula está se tornando uma liderança não apenas política, social, uma referência na história do Brasil como líder sindical e presidente da República. Ele está se tornando uma referência em termos de espiritualidade. A cadeia está realizando um processo de transformação, de crescimento da espiritualidade do Lula, que é muito visível, e na mesma jornada, né? No mesmo caminho do Paz e Bem, né? Uma espiritualidade plural e de paz. Ele é católico, é o maior líder católico do Brasil, apesar de ser
ter sido abandonado pela hierarquia da Igreja Católica lá na prisão política em Curitiba, mas ele está além dos limites da sua e das religiões institucionais, né? Ele dialoga com líderes religiosos de todos os quadrantes, acolhe todo mundo, é muito impressionante. Então, acho que a gente tem realmente uma profundidade de laços com o Lula, né, Pedro? Sim, é verdade. Tanto nos dois pontos que você menciona, porque o Lula deixa claro que é preciso ter um olhar qualificado para a história. Não é qualquer olhar que vai descobrir esses liames, esses elos, essas tramas, essas articulações, essas lógicas, né? As lógicas que permitem ao Brasil oficial avançar e sufocar o Brasil real, né? Retomando aqui uma expressão que a gente de vez em quando utiliza, recorrendo a Ariano Suassuna. Então, Lula percebe a história numa perspectiva em que o povo é o sujeito, e é o povo do tal Brasil real, o povo dos homens, das mulheres, muitas vezes anônimas, né? Mas essas pessoas são protagonistas da história, são criadores de alternativas, são indicadores de possibilidades novas, e não poucas vezes a gente está vendo, né, ao longo desses retalhos, não poucas vezes essas alternativas são brutalmente sufocadas pelas instâncias detentoras do poder. E na perspectiva daquilo que toca o mundo das religiões, das espiritualidades, de novo, não se trata de um lado, do que você mencionou, do vínculo a uma instituição religiosa, particularmente naqueles limites burocráticos, né, que muitas vezes as fecham, né, fecham as instituições para o que há de novo, para o que há de vida, para o que há de utopia, né? E para além das denominações, alguém que justamente por um senso profundo de humanidade, naquilo que são as suas potencialidades e no que são as suas mazelas, conversa com todo mundo. Não é? Conversa com todo mundo, preocupa-se com os deserdados e as deserdadas, né? E se agiganta cada dia mais, né, como uma referência para um outro mundo que é possível e que nós desejamos. Então, aí teve a entrevista do Lula, logo sábado de manhã, acho que acordei o Pedro, não acordei, mas logo cedo eu já falei para ele, Pedro, você está sentado? Ouve essa. Aí mandei para ele, a gente começou a conversar e o Pedro teve uma ideia que é o seguinte, porque esta expressão do Lula está muito, né, que ele falou do Paz e Bem, muito vinculada à questão da perseguição das elites e à perseguição do Sérgio Moro a esse, que é um tema que está na ordem do dia, depois das revelações do Intercept, né? Tá ficando um negócio causa escândalo em todo o mundo, o nível de perseguição, na verdade, uma quadrilha instalada nessa Operação Lava Jato para perseguir Lula, a esquerda, era e é um projeto de poder, não tem nada a ver com a temática da corrupção. E aí o Pedro falou, Mauro, eu acho que está na hora, então, da gente fazer um mergulho para mostrar mais um paralelo na história do Lula com a história do Conselheiro, né? Cada dia mais a gente vai vendo como Lula e Conselheiro têm identidade, né? Muito impressionante como isso está crescendo muito fortemente. E aí o Pedro propôs o seguinte, vamos falar do juiz, porque houve um juiz, que é o bisavô da Márcia, deixa eu achar ela aqui de novo, é o bisavô da Margarete Soler de Leone, que está assistindo o programa aqui com a gente, agora ao vivo. O avô dela era o Arlindo Leone, e ela está dizendo aqui já, Pedro, Mauro e Pedro, não tenho nenhum orgulho dele, muito pelo contrário. E aí o Pedro falou, olha, teve um juiz, que é esse senhor, Arlindo Leone, que perseguiu tenazmente o Antônio Conselheiro anos a fio, e essa perseguição está na origem da guerra/massacre da Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. O Pedro falou, acho que tem um paralelismo muito grande entre essa situação e a situação do Lula, né, entre esse poder judiciário a serviço das elites que persegue de maneira inclemente os líderes populares.
topamos, fechamos, e o Pedro passou o fim de semana estudando para trazer e fazer esta aula para nós aqui hoje. Não é esta apenas a convergência do dia, né, Pedro? Pois é, porque é bom lembrar, né, que a gente já tratou disso em outras oportunidades. O próprio Lula faz essa associação entre a trajetória dele e a trajetória de Antônio Conselheiro. Né? Então, eu me permito lembrar aqui, né, aquela expressão dele famosa, né, em que ele se referia ao presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o fatídico, né, TRF4, né, da região sul, sediado em Porto Alegre. O presidente, o desembargador Thompson Flores, ele é descendente, né, de um general, justamente, que participou da campanha contra o Belo Monte. E Lula diz, esse fulano é descendente do general que invadiu Canudos e matou Antônio Conselheiro. Para além da exatidão dos detalhes, o que importa aqui é o que vem a seguir. É da mesma linhagem. Talvez ele, o desembargador, me tome como um morador de Canudos, como um cidadão de Canudos. E, pensando assim, sendo da mesma linhagem, quem sabe ele não queira acabar logo a minha viagem. Né? Então, esse elo, esse paralelo, né, que Lula faz com aquela sutileza e com aquela clareza didática, né, que lhes são peculiares, é um tema que nos provoca o tempo todo, não é, Mauro? Tendo em vista justamente a nossa história aqui no Paz e Bem, no 247, em torno do curso Canudos, Belo Monte de Antônio Conselheiro, que suscitou nele, Lula, o interesse do qual somos muito honrados, né, em relação ao qual somos muito honrados. Então, quando ele, de novo, faz a referência, bem, eu tive a ideia de que a gente pegasse um fiapo, uma migalha, um retalhozinho da história do Belo Monte, né, que pudesse evidenciar, né, ou pudesse se somar às tantas evidências que reforçam esse paralelo. Então, eu anotei aqui, compartilhei com você, né, outros elementos que fazem convergir para essa temática nesse dia. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, você já mencionou a questão do Intercept, né, que traz à tona, né, um sem número de referências. A gente, na verdade, já desconfiava, né? Praticamente, a gente já tinha convicção, mas faltavam as provas. E as provas vêm abundantes, né, nas revelações do Intercept. Né? Isso culmina nas audiências que o chefe da Lava Jato, e aí fica claro aquilo que a gente já sabia, o chefe da Lava Jato não é ninguém do Ministério Público, mas é o próprio juiz. Né? Então, o juiz tem que ir ao Senado, tem que ir à Câmara, acaba saindo, né, no final da audiência na Câmara de maneira vexatória, suspendendo os trabalhos, mas sendo chamado de juiz ladrão, né, por um dos deputados, né, e sendo questionado por outros quanto a este item, aquele item, o conluio com procuradores, a relação com outras instâncias do judiciário e de outras esferas do poder. Né? Então, tanto que o Intercept traz no geral, quanto, né, esse desmascaramento ou esse desmoronamento da figura do imparcial, etc., tudo isso nos obriga a pensar, né, no lugar do judiciário, das formas várias do estabelecimento formal do exercício da justiça na história brasileira. E aí justamente vem o tema do conselheiro, né, que foi também ele, né, veremos,
né, atacado pelos aparatos de justiça existentes no seu tempo. Mas não é só, Mauro, não é só comunidade. Exatamente há um ano atrás, ficou patente para quem quisesse ver esse conluio que envolveu, naquele dia, domingo, 8 de julho de 2018, envolveu o TRF4 com o desembargador de plantão, Favreto, exarando uma ordem de soltura imediata do Lula. Por conta de uma novidade que tinha aparecido no seu processo, enfim. Pois o juiz Moro, de férias, e hoje de manhã eu falava, vamos tomar cuidado com as férias dele, porque ele é criativo nas férias, né? Ou na licença, sabe lá. Mas de férias, ele que é um juiz de primeira instância, ele se articula com um procurador que estava fora da sua competência, porque justamente o desembargador de plantão naquele dia era o Favreto. Ele se articula com um amigo dele, que é o Gebran, que depois vai buscar o respaldo junto ao já citado Thompson Flores. Mas não foi só, foi uma articulação com a Polícia Federal, com a Procuradora-Geral da República, com o ministro da Defesa, o senhor Raul Jungmann. Essa articulação toda, para quê? Para impedir que a ordem do desembargador fosse obedecida. Ele, um juiz de primeira instância, né, faz essa articulação toda em férias. Gebran é tão desembargador quanto o Favreto, só que quem estava no exercício da função era o Favreto. Ele não poderia ter desautorizado o colega, muito menos o presidente do tribunal poderia tê-lo feito. Mas foi feito. Né? Então, um conluio envolvendo a primeira instância, a segunda instância, a Procuradoria-Geral da República, na figura da sua presidente, né? da sua chefe, da sua líder, né? A Dodge, né? E o Executivo, na figura do então ministro da Defesa, Raul Jungmann. E eu me lembro que uma das conversas, não sei quem deles aí, disse, vamos ver mesmo, vamos fazer umas consultas para ver se a ordem do desembargador tem que ser cumprida. Onde já se viu? Onde já se viu? Isso aconteceu exatamente há um ano atrás. Bem, então esse é um outro elemento, né, que não pode ficar esquecido, para a gente entender o tamanho dessa ação, a revelia da ordem, da lei, das referências estabelecidas. O pessoal fazendo o trabalho pelas bordas, né? E pervertendo a lógica do Estado de Direito. Aí, nesse contexto, agora já em 2019, a gente se depara com o Papa pedindo que os fiéis católicas, neste mês de julho, rezem para que os juízes atuem com integridade na administração da justiça. Que os juízes atuem isentos de favoritismos e das pressões que costumam acontecer em situações mais agudas, mais exigentes, né, para que a justiça possa ser feita, para que eles sejam efetivamente agentes da justiça. Aí, quando a gente vê isso acontecendo no Brasil, a gente pensa, bem, há um endereço certo para uma mensagem com esse teor, né? E querem saber mais? Hoje, segunda-feira, pessoal que está vendo na terça, quarta, quinta. Então, nesta segunda-feira, 8 de julho, olha aqui, ó, olha o Papa. Recebeu uma camiseta do Lula livre e gostou lá em Roma. Entregaram para o Papa, deixa eu segurar aqui. Tá dando para ver, Pedro? Tá nítido? Sim. Recebeu uma camiseta do movimento Lula livre e gostou. E se não me engano, Mauro,
este padre que está ao fundo é ninguém menos que o superior-geral dos jesuítas. Exatamente, ele mesmo. É ele, Esse né? do preto aqui é o Exato. superior dos jesuítas, exatamente. Exatamente. Se não me engano, um Não estou venezuelano. conseguindo identificar essa pessoa que está aqui na lateral, ó. Opa. Que é quem está entregando, deve ser um brasileiro, mas esse de preto é o Arupi. Arupi? Não sei, acho que não é Arupi, não. Não, Arupi é o famoso dos anos 70. É o atual superior dos jesuítas. É isso aí. E é um venezuelano. Isso mesmo. A Venezuela que apareceu aí nos últimos relatos, né, disponibilizados pelo Intercept como a vítima dessa sanha criminosa realizada por esses agentes do Estado brasileiro, pretendendo interferir na cena política de um outro país. É um escândalo, né? É impressionante como a opinião pública ainda está tão sedada para não se dar conta do tamanho do despautério. Agora, para completar aí as convergências felizes para esse nosso tema de hoje, para essa nossa conversa, bem, essa semana começa a Flip, né? A Feira Literária Internacional de Paraty, que versa justamente sobre a obra de Euclides da Cunha, aquele cuja pena trouxe à tona ou impediu que caísse no esquecimento aquilo que foi a saga do Belo Monte e, principalmente, o brutal ataque de que o Belo Monte foi vítima, enfim. Então, tudo converge, tudo conspira a favor de que a gente tenha pedido licença aí a sequência cronológica dos temas dos nossos retalhos para conversar um pouquinho sobre a justiça e Antônio Conselheiro. Feira Literária de Paraty, Flip, que este ano foi aberta, na verdade, por Pedro Lima Vasconcelos, no encontro em São Paulo, que foi o encontro que marcou a abertura dos eventos que vão culminar com a Feira Literária, que acontece aí, de fato, em Paraty, com uma palestra exatamente sobre Antônio Conselheiro. A aula de hoje, Pedro, então, bom, já começou, né? Nós já estamos em aula, na verdade, mas a motivação da aula de hoje é mais este paralelismo das figuras de Lula e Antônio Conselheiro. Há um juiz na história de Conselheiro, houve um juiz na história de Conselheiro, como há um juiz na história de Luiz Inácio Lula da Silva. Conta para nós. Então, vamos lá. Como preâmbulo da história deste juiz, Arlindo Leone, vale a referência a uma outra situação vivida por Antônio Conselheiro, que também o colocou diante das forças da justiça. E aí é importante que a gente leve em conta que a estrutura do Estado brasileiro no século XIX era muito diferente da estrutura que a gente tem hoje, né? Além disso, esse episódio que eu vou mencionar acontece nos tempos do Brasil Império, quando tratarmos do Belo Monte, juiz Arlindo Leone, estamos nos primeiros anos da República. Então, é preciso fazer aí as devidas ressalvas temporais, cronológicas, para que a gente também não faça aproximações tão estreitas, né? Identificações que façam perder de vista as nuances, as distinções, né, relativas às circunstâncias e às conjunturas. Mas Antônio Conselheiro, quando tinha ali por volta dos seus 46 anos, por aí, estamos em 1876, ele já era o beato, que andava pelos sertões, já tinha saído do Ceará, andava pelos sertões, visitando as vilas, as cidades, chamando as pessoas para a oração, ajudando-as nas suas necessidades, porque, inclusive, ele dizia: eu vou aonde me chamam os mal-aventurados, ou seja, a gente pobre, mais abandonada, mais sofrida do sertão. E no que ele entrava numa cidade, entrava em outra, entrava numa freguesia, entrava em outra, de vez em quando ele suscitava, melhor dizendo, alguma animosidade.
seja porque o povo não gostava de ver aquela movimentação estranha na vila, na freguesia, seja porque o delegado já ficava preocupado com a possibilidade de que dali viesse alguma arruaça, alguma bagunça, alguma desordem, seja porque aquele pessoal, justamente naquela forma atípica de se juntar e de caminhar e de se reunir na praça, isso incomodava a autoridade política da região, e aqui há uma figura muito importante, que é a do Barão de Jeremoabo, Cícero Dantas Martins. Né? Então, o conselheiro já tinha a fama de juntar as pessoas para rezar, para construir um açude, para restaurar um cemitério, para restaurar uma igreja que estivesse em condições precárias. Pois muito bem, numa determinada freguesia lá na Bahia, acaba acontecendo uma confusão e logo responsabilizam o conselheiro. E o delegado, né, então, manda que ele seja preso. Né? Não porque ele tenha participado, mas é mais ou menos, bem mais ou menos. Sabe aquela história da teoria do domínio do fato? Se ele é o líder, ele tem que saber e ele tem que se responsabilizar por tudo que a sua gente faz. Então, ele acaba sendo preso. Né? Não esboça resistência, ele depois ele vai dizer, olha, eu me deixei prender na época da monarquia, porque eu respeitava a monarquia. Enfim, ele é levado a Salvador, porque a ideia qual é? É tirar o conselheiro de circulação. Qualquer semelhança com o nosso Lula não é mera coincidência. Ele é levado a Salvador, e nesse meio tempo aparece uma denúncia anônima, eu quase ia dizer uma delação premiada, mas, enfim, não existia esse instrumento na época. Então, aparece uma denúncia, um disse-me-disse, sugerindo que o conselheiro tivesse cometido um crime quando ele vivia no Ceará. E que ele estaria na Bahia fugindo da justiça de lá. E qual era o crime, Mauro? Ele teria matado a mãe. E teria matado a esposa. Até que ficasse claro que nem uma coisa, nem outra haviam acontecido, foram-se vários meses. Por quê? Porque ele foi levado a Salvador. De Salvador, ele foi levado a Fortaleza pelo mar. Foi a única vez que o conselheiro viu o mar durante a sua trajetória de vida. De Fortaleza, ele foi levado a Quixeramobim, sua terra natal, no coração do Ceará. E aí, então, é que o pessoal se dá conta de que se tratava de uma acusação infundada. Por quê? Porque ele era órfão de mãe desde os seus 4, 5 anos de idade. E, de outro lado, a mulher dele, todas as pessoas ali conheciam, sabiam que ela havia deixado o relacionamento conjugal com o conselheiro, tinha se unido a uma outra pessoa, mas todo mundo sabia que o conselheiro não tinha feito absolutamente nada contra, né, a sua ex-esposa. Ou seja, depois de vários meses dessa jornada, o conselheiro é inocentado. Né? Mas por quê? Porque houve uma delação. Opa, desculpe, não foi delação. Uma notícia envenenada que é colocada num fake news. Né? Que atende ao propósito de quê? De tirar o conselheiro de circulação naquela região em que ele emergia como liderança popular, como liderança da gente mais pobre do sertão. Então, isso é só o preâmbulo, porque estamos em 1876. E, creio eu, esse preâmbulo já é bastante sugestivo. Né? Na verdade, quem tinha o interesse em fazer o conselheiro ser retirado dali era o Barão de Jeremoabo,
que era o grande latifundiário da região, e o que a gente chamaria o coronel político da região, que se via incomodado com a atuação do conselheiro, e por razões plenamente justificáveis. O conselheiro não era uma figura palatável a essa lógica do coronelismo, do controle das populações, das terras, das riquezas, pelos barões, pelos grandes fazendeiros, etc. Então, esse é o primeiro lance, o preâmbulo, como eu dizia. Agora, no caso do Belo Monte, para a gente agora avançar na direção do Belo Monte, então a gente precisa pular 15 anos. 17 anos, para ser mais exato. De 1876, vamos a 1893. Início de 1893. E o conselheiro se encontra de novo, porque depois que ele foi liberado lá de Quixeramobim, ele retornou à sua atividade como peregrino, como solidário, líder da gente mal-aventurada do sertão. Como líder sindical, né? Pois é, ou do Movimento Sem Terra. Então, em 1893, a gente tem uma nova configuração social que reflete a nova ordem estabelecida no Brasil, que foi justamente o regime republicano, que substitui, que se impõe via golpe militar à monarquia que até então existia. Foi muito bem. Na primeira Constituição republicana, de 1891, foi facultada aos municípios a possibilidade do estabelecimento de alguns novos impostos. E um imposto em particular vai atingir cabalmente a economia popular. E eu estou falando especificamente da região no meio da qual vai aparecer o Belo Monte. Ainda não estamos no Belo Monte. Então, várias vilas são particularmente atingidas pela criação do que foi chamado, à época, o Imposto da Feira. O que era esse imposto? Era um tributo, repito, possibilitado aos municípios para efetuarem a cobrança. Esse tributo ele incidia sobre a atuação das pessoas que levavam os produtos do seu trabalho à feira. A feira que a gente tem, praticamente em todo o Brasil, como um lugar de sociabilidade, de troca, de escambo, o lugar da troca, o lugar por definição, o lugar especialismo das trocas, dos intercâmbios no âmbito da economia popular. Pois muito bem, os impostos que os municípios então vão cobrar, eles incidem sobre o tipo de produto que é exposto para venda ou para troca, seja lá para... Enfim, que é exposto. O peso, o volume, o espaço ocupado para a apresentação desses produtos, impactando enormemente nos parcos rendimentos que as pessoas tinham condições de conseguir nessas feiras, que eram, repito, o único espaço de vazar essa economia popular, os produtos da economia popular. Manuel Benício, um cronista que a gente vai ter que mencionar aqui, ele fala de uma situação que chegou ao conhecimento de Antônio Conselheiro, de uma velha, diz ele, que queria vender ali uma espécie de rede, uma esteira, por 80, agora me foge o nome ali, 80 mil réis, 80 réis, enfim. E o imposto que o fiscal queria cobrar era 100. Ou seja, ela ia gastar
ela ia pagar em imposto mais do que aquilo que ela pretendia recolher pela venda do produto, né? E aí o conselheiro fica informado dessa situação e faz ali um pronunciamento naquela mesma noite, diz o Manuel Benício, não é? Contestando esses impostos que ele tem muita clareza, resultam do novo regime republicano, do regime que recém tinha sido instalado, né? 2 anos apenas. E ele diz: a República não poupa ninguém, ela quer escravizar todo mundo. E as notícias dão conta de que essa postura do conselheiro, né, ela vai animar a muitos setores populares de várias vilas a reagirem a essa cobrança de impostos. Pois muito bem. Uma dessas vilas se chamava justamente o Bom Conselho. Bom Conselho. E nessa vila era juiz um tal Arlindo Leone. E na vila do Bom Conselho. Desculpa, como é que é o nome da vila? Curitiba, é isso? Não vamos nos distrair, Mauro. Bom Conselho, ok. Bom Conselho. Ali era juiz Arlindo Leone. Ele toma os protestos que se fazem na vila, a população, pelo que diz, agora eu vou tomar Euclides da Cunha, o homenageado da Flip, já vou tomar o texto dele, ele toma os protestos do povo e a quebra das tabuletas, onde constavam os nomes e os valores que essas pessoas deviam pagar, a população vai lá, pega essas tabuletas e as quebra. Ele toma, o Arlindo Leone, toma isso como uma ofensa pessoal. Porque, no fim das contas, a ordem social está sendo quebrada, está sendo colocada em risco, e ele é o responsável pela manutenção da ordem. E, em particular, ele toma Antônio Conselheiro como o mentor destes processos, o mentor destes protestos, perdão. E, a partir deste momento, ele considera Antônio Conselheiro seu inimigo pessoal. E aí nós vamos ter que esperar mais 3 anos para a gente ver esse ódio, né, cozido lentamente ao longo dos 3 anos, que justamente são os 3 anos da criação, estabelecimento do Belo Monte, né? Esse ódio se manifestar numa ação efetiva, né, que vai desencadear, né, a guerra contra o Belo Monte. Mas antes de passar a esse segundo momento, eu gostaria de tomar aqui o texto do Euclides da Cunha, né, que trata justamente dessa situação. Então, Euclides diz, no final daquele capítulo que eu reputo como o decisivo para o entendimento de Os Sertões, que é o capítulo 4 da parte 2, a parte intitulada O Homem, parte 2 de Os Sertões. Euclides diz assim: viu a República, Antônio Conselheiro, viu a República com maus olhos e pregou coerente a rebeldia contra as novas leis. Assumiu desde 1893 uma feição combatente inteiramente nova. Originou-a fato de pouca monta. Parênteses. Curioso como, quando a violência é contra o povo mais pobre, a questão é de pouca monta. Você não acha? O pessoal destrói a Previdência, acaba com a possibilidade da aposentadoria para uma parcela grande da população. Pouca monta. Pouca monta. Enfim,
Euclides vai dizer que essa feição combatente inteiramente nova foi originada em Conselheiro por fato de pouca monta. Decretada a autonomia dos municípios, as câmaras das localidades do interior da Bahia tinham afixado nas tábuas tradicionais, que substituem a imprensa, editais para a cobrança de impostos, etc. Ao surgir esta novidade, Antônio Conselheiro estava em bom conselho, veja aí. Irritou a imposição e planeou revide imediato. Reuniu o povo num dia de feira e, entre gritos sediciosos e estrepitar de foguetes, mandou queimar as tábuas numa fogueira, no largo. Levantou a voz sobre o auto de fé, que a fraqueza das autoridades não impedira, e pregou abertamente a insurreição contra as leis. Então, essa é a leitura que Euclides faz deste fato de pouca monta, alguma coisa que atinge a economia popular, uma coisa de menor, né, de menor importância. É menor importância porque a única coisa que faz é lançar os pobres na penúria, né, na fome. E para as elites isso não tem, realmente é coisa de pouca monta, né? É uma coisa de pouca monta. Um pouquinho antes de a gente entrar aqui no ar, eu li uma matéria, né, dando conta de que, com a saída dos médicos cubanos, são cerca de 3 milhões de pessoas no país que deixaram de ter a possibilidade de um atendimento médico imediato, né, como havia, né, na época da existência do Mais Médicos. É um fato de pouca monta. Ou não é? É um fato de pouca monta. Enfim, vamos adiante. Então, confirmando, o juiz do Bom Conselho era Arlindo Leone. Ele tomou o conselheiro, a partir desse momento, como seu inimigo pessoal. E eu ia deixando de mencionar uma coisa fundamental. Foi Arlindo de Leone que pediu ao governador da Bahia que mandasse tropas policiais para a restauração da ordem, para atacar o grupo do conselheiro que tomava a defesa da população mais pobre daquela região. E a solicitação de Leone foi atendida. O governo da Bahia manda uma tropa policial para atacar o conselheiro e o seu séquito, e haverá um combate, o combate de Maceté, em 26 de maio de 1893. Este combate, ele é decisivo. Por quê? Porque a gente do conselheiro consegue repelir as tropas policiais, mas, de outro lado, o conselheiro percebe que a sua vida e a vida das pessoas que o acompanham começa a correr risco. Então, ele decide suspender a sua vida peregrina, a sua vida como andarilho, e se estabelecer no antigo Arraial de Canudos, que, quando ele chegar lá, vai rebatizar, não é, como o Belo Monte. Ou seja, a atuação do juiz Arlindo Leone está na origem da fundação do Arraial do Belo Monte. Ele não podia nem imaginar que o efeito seria esse, mas foi. Deixa eu te fazer uma observação, porque a Margarete Solar de Leone, que está aqui assistindo o programa ao vivo, e que é bisneta do juiz Arlindo Leone, está dizendo aqui, está fazendo questão de eu ler esse comentário. Não tenho nenhum orgulho dele, muito pelo contrário. Sou democrata. Então, faço o registro de que a Margarete Leone... Margarete, você está muito bem acolhida e saudada aqui por todo mundo. Sua presença só nos anime, nos orgulha. Esse seu levantar-se contra a linhagem, né, é muito importante, de fato, muito importante. Devolvo para você, Pedro. Ok. Então, vamos adiante. O juiz Arlindo Leone está no começo do Belo Monte e talvez aquele ódio que ele vá cozinhando ao longo dos anos seguintes vá crescendo
quanto mais o Belo Monte se agiganta. Vamos imaginar, né? O Belo Monte crescendo, atraindo a gente mal-aventurada do sertão, oferecendo possibilidades novas de vida aqui e no além, como a gente viu ao longo das aulas do curso, né? Não vamos retomar isso agora, mas vamos imaginar que o ódio desse juiz só faz crescer nesse tempo todo. E o ódio em particular em relação a Antônio Conselheiro. Pois muito bem, ele terá a oportunidade de fazer a sua vingança, repito, 3 anos e meio depois, numa situação que, de novo, Euclides da Cunha chama de incidente desvalioso. Realmente, Euclides, ele que é um escritor genial, né? Mas quando toca a situação, a sensibilidade, a economia do povo, né, os seus critérios de avaliação são, no mínimo, estranhos, ou reproduzem um pouco, muito, né, o descaso com que as coisas do povo são tomadas, né, são consideradas pela elite ontem e hoje. Então, já na última parte do livro, A Luta, no seu capítulo 2, nós temos um tópico intitulado Causas Próximas da Luta. Então, e aí ele vai dizer, determinou a luta, incidente desvalioso, ou seja, incidente desprovido de valor, desprovido de importância. Vamos ver aqui que incidente é esse. Antônio Conselheiro adquirira em Juazeiro da Bahia, Juazeiro de um lado de São Francisco, Petrolina do outro lado do São Francisco. Antônio Conselheiro adquirira em Juazeiro, Bahia, Petrolina, Pernambuco, só para completar aí a referência. De novo, Antônio Conselheiro adquirira em Juazeiro certa quantidade de madeiras que não podiam fornecer-lhe as caatingas paupérrimas de Canudos. Contratara um negócio com um dos representantes da autoridade daquela cidade. Mas, ao terminar o prazo ajustado para o recebimento do material, que se aplicaria no remate da Igreja Nova, não lhe o entregaram. Tudo denuncia que o distrato foi adrede feito, visando rompimento anelado. Saindo do euclidianês, o que isso significa? Essa não entrega das madeiras que foram compradas e pagas antecipadamente, essa não entrega foi combinada, foi decidida sob pretexto de que não havia transporte disponível para levá-la de Juazeiro até o Belo Monte, uma distância de um pouco mais de 100 quilômetros. A desculpa era essa. Mas Euclides diz, tudo denuncia que isto visava o rompimento. Um rompimento anelado. Parágrafo seguinte. O principal representante da justiça do Juazeiro tinha velha dívida a saldar com o agitador sertanejo, desde a época em que, sendo juiz do Bom Conselho, fora coagido a abandonar precipitadamente a comarca, assaltada pelos adeptos daquele. Euclides aqui está, isso é próprio da escrita dele, ele está ecoando muitas vozes tratando do tema, situadas na cena. Então, aquilo que tinha sido o protesto popular animado pelo conselheiro e por sua gente contra os novos impostos, 3 anos depois, era contado como uma invasão dos sequazes do conselheiro
né, ou por parte destes sequazes, na Vila do Bom Conselho, forçando o juiz a que fugisse. Como se o conselheiro e a sua gente pretendessem atacar o juiz, que teria, então, com isso, tido que fugir. A gente viu, a questão não foi essa. A questão foi a do protesto contra os novos impostos. E o juiz tomou esta atitude de rebeldia sertaneja como um ataque à sua autoridade. Pois muito bem, este juiz, né, nesse meio tempo tinha sido transferido de Bom Conselho para Juazeiro, tem, nessa nova situação, a possibilidade de ir à forra. E a gente tem outros informes, outros registros, né, que vão, inclusive, apresentar a questão de maneira mais explícita, mostrando o envolvimento do juiz nessa trama de não entregar as madeiras para a construção das igrejas, justamente visando o rompimento a que Euclides fazia menção. Agora, Euclides deixa isso claro. Por que é que o juiz desejava a ruptura? Desejava colocar fogo? Por causa da desavença pessoal. Se isso não for abuso de autoridade, para usar um termo que aparece a toda hora aí nas nossas discussões atuais, eu não sei o que é abuso de autoridade. Mas aqui, Manuel Benício, ele diz, Antônio Conselheiro comprara a um indivíduo comissário de polícia um quanto e tanto de madeiras especiais para a conclusão da sua tão célebre e tão histórica igreja, que, como todas as obras do mesmo Antônio, era sólida e modelada sobre antigas construções portuguesas. Esta soma foi entregue antecipadamente ao comissário da polícia. Passaram-se alguns meses e a tal autoridade, ligada com o juiz de direito da comarca de Juazeiro, doutor Arlindo Leone, nem mandava madeira, nem restituía o dinheiro que tinha recebido. É pouco ou precisa de mais? Moro e Dallagnol. Mas não é só isso. Não é só isso. O Leone vai tratar agora de ganhar em cima dessa situação artificial que ele mesmo criou. Por quê? Porque na medida em que a notícia de que as madeiras compradas e pagas não seriam entregues, o conselheiro, ao saber disso, mandou avisar. Bem, se vocês não têm como fazer a entrega, eu vou mandar minha gente buscar. Pois o Arlindo Leone interpretou isso como uma declaração de que Juazeiro seria assaltada pelos jagunços do conselheiro. E aí ele vai despachar um primeiro telegrama para o governador do estado, pedindo o quê? Providências policiais. Do mesmo jeito que ele tinha feito depois dos protestos contra os impostos lá no Bom Conselho. O governador reage a esse telegrama de maneira que não atende àquilo que o juiz quer. Ele vai mandar um segundo telegrama. Ele é insistente. Enquanto ele não conseguir a condenação do Lula... Opa, desculpa. Enquanto ele não conseguir o ataque ao conselheiro, ele não vai sossegar. Então, o primeiro telegrama, Mauro, é de 29 de outubro de 1896. Endereçado ao governador do estado, dizendo, então, notícias transmitidas confirmam o boato da vinda do perverso Antônio Conselheiro, reunido com bandidos. Vão partir no próximo dia 2. Estou traduzindo aqui o telegrama, fica mais fácil. A população da cidade de Juazeiro está receosa. A cidade está sem garantias. Requisito providências enérgicas. Assinado o juiz de direito Arlindo Leone.
eu dizia, o governador responde ao juiz tentando acalmar o juiz, dizendo, olha, eu não posso mover forças induzido por simples boatos. Não adianta você, meu amigo, ter convicção, é preciso provas. Isso não está escrito no telegrama, não. Mas eu não posso mover força induzido por simples boatos. Essa é a expressão que está no telegrama em resposta. De toda forma, diz ele, o governador, você, juiz, aí trate de vigiar as estradas, verificar se os bandidos estão efetivamente se movendo na direção de Juazeiro. Qualquer coisa, avise por telegrama, porque o governo já está, pelo menos, prevenido e vai deixar forças de prontidão para mandá-las por trem, etc, 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 para rechaçar os bandidos e garantir a segurança da cidade. Ah, mas não tem dúvida, o Arlindo Leone não ficou contente. Não ficou contente. Ele Nem manda assim. um novo telegrama para o governador, dizendo que os bandidos já saíram, já pegaram a estrada, já estão avançando, são em grande quantidade, é preciso, de todas as maneiras, evitar que aconteçam motins, embates, lutas no interior da cidade. Então, seriam mais de 1.000 pessoas armadas que vão atacar a cidade. Embora ele saia dizendo aí que ele não tem intenções perversas, mas a gente sabe que ele é pessoa perigosa, a população está desanimada, está apreensiva com a possibilidade da invasão antes da chegada das forças oficiais. Ou seja, ele tratou de carregar nas tintas para mover o governador diante da negativa inicial de serem mandadas, de que fossem mandadas as tropas. Pois muito bem, este segundo telegrama, sim, surtiu efeito. E aí o governador Luiz Viana organiza uma tropa comandada pelo tenente Pires Ferreira, que vai justamente tratar de cercar o pessoal do Conselheiro, que estava indo na direção do Juazeiro com o propósito de quê? De recolher as madeiras que tinham sido compradas e não tinham sido entregues. Parece que roubar a população, como é isso que o juiz, articulado com o vendedor e com o chefe da polícia, foi isso que eles propuseram. Isso é um incidente desvalioso, diz o juiz. Roubar o povo não tem nada demais. O problema é se o povo reage. Se o povo vai buscar, Mauro, vai buscar aquilo que adquiriu. Eu compro alguma coisa num determinado estabelecimento, eles prometem que vão entregar em casa e por alguma razão não entregam, por má fé ou não. Eu preciso daquele bem, eu vou lá buscar. Pois isso é visto como um motivo de atuação da força repressiva. Sim. E vai ser exatamente o encontro da tropa comandada pelo tenente Pires Ferreira com o agente do conselheiro. Nem é o próprio conselheiro, é agente dele, que segue para Juazeiro, se encontra a essa altura numa vilazinha de nome Uauá, entre o Belo Monte e Juazeiro. Então, a tropa chega para cercar, para impedir o caminho na direção de Juazeiro. Você tem o primeiro embate da chamada Guerra de Canudos, melhor dizendo, a guerra contra o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Articulada por quem? Pelo juiz Arlindo Leone.
Ah, desculpe, eu errei o nome do juiz. Tá certo. E quem vence Pois essa é. primeira batalha? Sim, porque nós vamos ter 4 expedições. Então, essa é a primeira expedição. E Essa é a essa chamada. primeira, quem vence a primeira expedição? Então, a primeira, a segunda e a terceira são vencidas pelos conselheiristas. Os conselheiristas, então, vão lá e pegam a madeira e levam para Belo Monte. Não, esse detalhe ele é pouco claro, porque, na verdade, eles rechaçam a tropa policial, mas eles retornam. Eles retornam porque entenderam que a coisa ficou complicada. E logo será armada a segunda expedição. Ou seja, a questão das madeiras Sim. serviu O de Eduardo instrumento. Piscina está dizendo aqui, Pedro, que esteve em Canudos recentemente e que as madeiras estão lá no Museu de Canudos. Então, não são estas madeiras, ou são? São estas madeiras. Eu não tenho esse dado exato na cabeça, mas me parece, eu posso estar enganado nesse detalhe, que essas madeiras foram levadas depois, já depois da guerra, enfim, como referências, né, quase arqueológicas da guerra. Sim. Mas não que elas tenham sido usadas para a construção da igreja, ou seja, que o pessoal tenha conseguido efetivamente pegar essas madeiras. Isso não consta, ou pelo menos a minha memória aqui não registra isso. Essas madeiras hoje, efetivamente, elas estão no museuzinho que existe lá na atual cidade de Canudos, junto com o cruzeiro que existia na praça principal da cidade, a praça em torno da qual estavam construídas as duas igrejas. A igreja de Santo Antônio, que já estava terminada, e a igreja do Bom Jesus, para a qual essas madeiras tinham sido encomendadas. O Pedro, me parece muito interessante, uma questão fundamental, e acho que essa é a questão que a gente remete para o presidente Lula, né? E vamos até esperar a resposta dele. Agora, somos nós querendo uma aula do presidente Lula, que é assim, você tem dito, é um processo da história do Brasil, né? Interessa menos o nome Moro, menos o nome Arlindo Leone, o que interessa é entender este processo como o poder judiciário é sempre movido como uma máquina burocrática de esmagamento do povo pobre desse país e dos seus direitos e aspirações, né? E a gente vê isso de maneira cristalina, só não vê quem não quer, né? A gente sabe de como a nossa justiça ela é morosa. É bom falar bem silabado, morosa. Mas na hora de tratar da questão do Lula, de uma rapidez impressionante, fazer inveja ao campeão da Fórmula 1. Não tem nem férias, né? Nas férias mesmo, não tem problema. E se precisar que seja ao arrepio da lei, que seja. Se for necessário, perdão, mandar as favas dos escrúpulos, né, como dizia lá na assinatura do AI-5, então, acho que já era ministro, Jabas Passarinho, que vão as favas, não importa. Sim. Ó, Pedro, está aqui esclarecida. Rosiane Araújo, sua aluna, está aqui esclarecendo. As madeiras foram trazidas no centenário da destruição pelos organizadores, da Romaria de Canudos, do Instituto Memorial de Canudos. A memória dela diz que isso foi feito em 1997. Então, está esclarecido aí. Então, isso confirma aquilo que eu estava dizendo a você. Agradeço aí pela confirmação. Né? Ou seja, a madeira não foi entregue. O roubo foi perpetrado e foi consumado. Isso, como dizia Euclides, era incidente desvalioso. Claro que ele está julgando aí
com o fato de que esse incidente gerou uma guerra, né, com as proporções que o massacre acabou assumindo, né? Mas não deixa de chamar a atenção, né, que a agressão ao povo seja minimizada. Né? Isso é alguma coisa que perpassa este processo, né, ao qual você fazia referência, e eu insisto nisso. Esse é um ponto chave para a gente entender a dinâmica da nossa história. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Essa expressão que a gente vira e mexe, usa, né? Escuta, né? Quando a gente quer que a justiça avance, né? Dependendo de qual é o nome que está na capa do processo, a justiça avança, né? Dependendo de qual seja o nome, o processo é engavetado, e aí as exigências burocráticas são feitas, né? Barreiras à aplicação ou à não aplicação, né, da lei são colocadas. É impressionante, a gente vê isso a todo tempo. Né? Então, Lula, nosso querido mestre em tantas searas, né? Ele é a expressão mais cabal dessa maneira como a justiça é exercida nesse país, e isso é corroborado, né, no que diz respeito ao momento atual, inclusive pela fala do Nelson Jobim, né, que foi publicada hoje, ele que foi presidente do STF, aí, alguns anos atrás, e ele diz o STF foi conivente com arbitrariedades, com ilegalidades. O triste é que isso não é novidade. Isso é parte do processo. É parte do processo da nossa história. Na verdade, a história brasileira é a história da guerra das elites deste país contra seu povo. Esta é a história do país, né? Esta é a história que a gente assiste no Retalhos da nossa história, e essa história começa no dia em que o primeiro português botou os pés no litoral brasileiro. A partir desse momento, a história brasileira é marcada pela guerra das elites contra os povos originários e depois contra os povos que foram trazidos, alguns deles forçados ao Brasil como escravos, os negros e negras da África, e depois povos que vieram nas migrações e que foram se fazendo os pobres desse país. Essa é a história do Brasil, né, Pedro? Para repetir a expressão do Ariano, é o Brasil oficial agindo de maneira truculenta contra o Brasil real. E ele dizia, Canudos é uma expressão emblemática disso que é um processo de longuíssima duração e que estamos presenciando nos dias atuais na figura de Lula, né, por ser quem ele é, né? Então, a expressão emblemática, né, dessa lógica, dessa dinâmica. Nada do que está acontecendo a Lula é novidade. É importante que fique claro isso. Né? A novidade está no fato de que ele é o maior líder popular que a história brasileira já produziu e uma referência internacional em termos de políticas sociais, de promoção dos direitos humanos, de afirmação dos direitos fundamentais das pessoas, etc, etc, etc. Mas, em termos de aplicação da lei, do exercício da justiça, não é novidade. A gente vê isso o tempo todo. Queria dizer, Pedro, estamos já passamos do horário da aula, mas fantástico. Eu acho que isso, né, a gente vai embora e mergulha. Antes de encerrar, queria fazer 2 observações e aí encerro com uma pergunta para você antes das despedidas. A primeira é que nós estamos, nesse momento, tentando costurar a reedição do livro que foi a base do curso Canudos, ou O Belo Monte, de Antônio Conselheiro. Então, está aqui o livro, né? O Belo Monte, de Antônio Conselheiro, uma invenção biblada, foi com base neste curso, nesse livro,
do Pedro, que foi feito o curso que nós todos assistimos aqui pelo Paz e Bem, pela TV 247. Nesse momento, nós estamos articulando uma reedição do livro que terá um prefácio muito especial, escrito por ninguém menos que o presidente Lula. Ele está lá em Curitiba, tratando de dar tratos à bola para escrever esse prefácio, com certeza um prefácio antológico, histórico. A gente vai dando notícias aqui sobre o encaminhamento desta nova edição. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que algumas pessoas perguntaram durante a transmissão como é que elas têm acesso a todo o curso de Canudos e as aulas do Retalhos da Nossa História. Olha, é super simples. No canal Paz e Bem, não está organizado dessa maneira na TV 247. No canal Paz e Bem está mais fácil. Tem uma playlist para o curso de Canudos, estão lá as 9 aulas, e a partir daqui a pouco as 10 aulas do curso de Canudos, e você tem também a outra playlist, que é a playlist do curso Retalhos da Nossa História. Estão organizadas, aula por aula, todas as aulas do Retalhos da Nossa História até esse momento, e vai ser assim, a gente vai, a cada aula, vai acrescentando. Então, tá lá. Se você eventualmente quiser baixar, fica a teu critério, você pode baixar essas aulas no seu computador, para depois ir assistindo, levar no seu celular, no pendrive, como você achar melhor. É assim que o presidente Lula assiste. O Marco Aurélio, o Marcola, assessor dele, baixa no pendrive, leva para ele, e ele assiste na cadeia em Curitiba, na sua prisão política. Pedro, semana que vem a gente está mudando um pouco o programa, não é isso? Para não mudar de século. Exato. Eu sugeri já a você, né, Mauro, e compartilho com a comunidade aí que vai acompanhando essa nossa costura de retalhos, que a gente ainda faça mais um programa relativo ao século XVIII. A gente ia passar para o século XIX e a chamada insurreição pernambucana. Mas que a gente dê uma olhadinha de novo no mundo quilombola. Por tantas razões, né? Mas uma em particular, porque a gente está vivendo um momento tão terrível de desafirmação, eu quero falar nesses termos, de desafirmação de reconhecimentos que foram feitos justamente nos anos dos governos Lula e Dilma, dos direitos ancestrais, das populações que foram brutalmente trazidas para cá e escravizadas. Eu estou falando do direito das comunidades quilombolas. Tantos registros, tantas demarcações de terras de quilombolas foram feitas nesses anos, e esse desgoverno miliciano tratando de desqualificar o que foi feito e de suspender qualquer tipo de promoção ou de continuidade desse tipo de política, que faz um reconhecimento histórico, uma dívida que o Brasil, enquanto nação, enquanto Estado, tem com o seu passado. Então, como nós já tratamos aqui do Quilombo dos Palmares, eu pensei em que nós, para fecharmos o século XVIII, dessemos uma olhadinha também nos quilombos ligados às Minas Gerais, que, como a gente tratou, no momento oportuno, as Minas Gerais foram o centro do Brasil, em termos da produção de riqueza, dos interesses dos colonizadores, dos interesses da metrópole. Mas também ali houve articulações em termos daquilo que nós hoje chamamos de quilombos, de organizações para a escapada da escravidão, organizações para comprar alforria, e criar alternativas de vida para escravos e escravas que conseguiam evadir-se de uma forma ou de outra da dominação. E com isso já antecipava que no século XIX, quando a gente chegar no Brasil do café, vamos tratar também dos quilombos relacionados a esta monocultura. A gente teria aí uma tríade, os quilombos da cana, em Pernambuco, hoje também Alagoas, Pernambuco, Alagoas, os quilombos das minas e os quilombos do café.
né, no Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Fantástico. É isso aí. Vamos registrando passo a passo a história do povo brasileiro e do combate inclemente que as elites desse país movem contra os pobres que fazem o Brasil ser o que ele de fato é, né? O Brasil real. O Brasil real, o Brasil que a gente toca, o Brasil que a gente abraça, o Brasil que a gente sonha, o Brasil que a gente deseja e que nesse momento histórico é personificado na figura de Luiz Inácio Lula da Silva. É isso aí. Semana que vem estamos então de novo juntos. Voltamos ao retalhos da nossa história, né? Esse encontro de hoje é um retalho da nossa história, mas ele integra então o patrimônio do curso de Canudos. E a gente volta ao curso normal do retalhos da nossa história para falar dos quilombolas do ouro, os quilombolas das Minas Gerais. É isso aí, né, Pedro? É isso, é isso. Mas eu vou me permitir, Mauro, eu sei que eu já tinha que fazer minha despedida, mas eu vou me permitir, para que não digam que eu não falei de Flores, ou melhor, para que não digam que eu não falei da genialidade de Euclides, né? A gente fez aí referências críticas a ele, da sua obra, né? Mas se trata da obra de um gênio. Eu queria ler aqui, para a gente fechar mesmo, uma página de Os Sertões que é efetivamente antológica e que diz respeito justamente ao assunto com o qual nós estávamos aí refletindo, sobre o qual nós estávamos refletindo na parte final do encontro. É a cena, Mauro, em que Euclides descreve como é que os seguidores do conselheiro vão na direção de Juazeiro para buscar as madeiras. É uma cena que, se fosse possível, a gente deveria ler de olhos fechados. Ou que alguém leia para a gente escutar. Porque é importante identificar aqui a capacidade fantástica que Euclides tem de construir a cena com tal poder, com tal realismo, que você imagina estar diante dela. Você está como que participante dela. Como se fosse uma tela de cinema, né? Nessa tecnologia 3D, que você quase que faz parte da cena. Tamanho o poder descritivo que Euclides tem. E essa é uma cena que eu reputo antológica e que mostra bem qual era o espírito com o qual aquelas pessoas pretendiam recolher as madeiras para construir a Igreja do Bom Jesus. Me permita a leitura. O texto não é muito longo, mas vale a pena. Então, ele trata-se do tópico primeiro combate. Então, é o que vai justamente constituir-se no primeiro embate, né? O que eu leio aqui é o momento, é o caminho que a gente do conselheiro está fazendo na direção de Juazeiro, nas imediações de Uauá. Na madrugada de 21, esse 21 aí é 21 de novembro de 1896. Na madrugada de 21, desenhou-se no extremo da várzea o agrupamento dos jagunços. Um coro longínquo esbatia-se na mudez da terra ainda adormida, reboando longamente nos ermos desolados. A multidão guerreira avançava para Uauá, derivando a atoada vagarosa dos quíries, rezando. Parecia uma procissão de penitência, dessas a que há muito se afeiçoaram os matutos crendeiros para abrandarem os céus quando os estios longos geram os flagícios das secas. O caso é original e verídico. Evitando as vantagens de uma arrancada noturna, os sertanejos chegavam com o dia e anunciavam-se de longe. Despertavam os adversários para a luta. Mas não tinham
ao primeiro lance de vistas, aparências guerreiras. Guiavam-nos símbolos de paz, a bandeira do divino, e, ladeando-a nos braços fortes de um crente possante, grande cruz de madeira, alta como um cruzeiro. Os combatentes armados de velhas espingardas, de chuços de vaqueiros, de foices e varapaus, perdiam-se no grosso dos fiéis, que alteavam inermes, vultos e imagens dos santos prediletos, e palmas ressequidas retiradas dos altares. Alguns, como nas romarias piedosas, tinham à cabeça as pedras dos caminhos e desfiavam rosários de coco, equiparavam aos flagelos naturais que ali descem periódicos a vinda dos soldados. Seguiam para a batalha rezando, cantando, como se procurassem decisiva prova às suas almas religiosas. É uma procissão, é uma romaria, não é guerra, né? Símbolos de paz, quírias, rezas, espingardas, rosários. Foi essa gente, assim armada, que buscava reagir aos desmandos perpetrados pelo conluio das autoridades locais de Juazeiro, ao que tudo indica, com a participação, com a liderança do juiz Arlindo Leone. Quase eu ia dizer a chefia da Lava Jato, mas não era, não. O juiz que se articula com as autoridades locais e se articula com o governo do Estado para estabelecer a repressão. Foi essa gente, segundo Euclides, desta maneira articulada, que foi buscar as madeiras para continuarem a construção da sua querida Igreja do Bom Jesus. E o Estado reagiu com a bala. E como você falou, realmente eu estava ouvindo aqui e dá para ver, né? Dá para vislumbrar a cena, é muito cinematográfica mesmo a descrição do Euclides, e a gente vê tanto a procissão, ou o desfile, ou a marcha de Canudos, quanto uma marcha do MST, por exemplo. Muito parecido. Né? Vem imediatamente à cabeça as marchas do MST, as romarias. Esse fim de semana foi um fim de semana de romarias, tratamos disso com o monge Marcelo Barros, né? As romarias da água e da terra, Bom Jesus da Lapa, né? Então foi um fim de semana de muitas romarias pelo país todo, e é uma romaria, né? Uma grande romaria do povo pobre querendo os seus direitos, querendo o grande direito sobre todos os direitos. O direito a uma vida digna. É isso. Exatamente. Que né? E aí, nesse sentido, é sintomático aquilo que a pessoa que trouxe a informação exata sobre como as madeiras acabaram chegando, né, a atual Canudos, a informação que ela nos deu. As madeiras chegaram numa romaria. Numa romaria sintomática. Uma romaria que articula o céu e a terra. Articula as coisas do céu com as coisas da terra. Expressão usada por um amigo do Barão de Jeremoabo, que dizia que o conselheiro só se preocupava com as coisas da terra. Não, ele está ocupado com as duas. Uhum. A mesma teologia da libertação, né? Exatamente. Eles não se preocupam com a espiritualidade, só se preocupam com as coisas da terra. A acusação é sempre... Gente, a guerra é sempre a mesma das elites do país contra o povo brasileiro. Sempre igual. Exatamente. E nesta guerra nós temos um líder, hoje, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos arrancar ele da cadeia. E é por isso que ele está preso, não é por nenhum outro motivo. É porque ele é o líder das forças do povo brasileiro nesta guerra contra as elites, ou nesta guerra que as elites movem contra o povo brasileiro. O povo brasileiro nunca tomou iniciativa de guerra nenhuma. O povo brasileiro quer paz, quer vida digna, quer vida boa,
que é vida com futuro para seus filhos e netos, né? Exatamente. E voltando a essa cena cinematográfica de Uauá, Euclides diz, moviam aquelas pessoas intenções de paz. Paz, as me deixem construir a minha igreja. Nos deixem, né? É no plural. Deixem-nos construir a igreja do bom Jesus. Mas, no sertão, Guimarães Rosa vai dizer depois de Euclides, né? Deus, quando vier, que vem armado. Ora, se até Deus tem que vir armado, nessa romaria há também espingardas. Não há jeito. Afinal de contas, nós sabemos bem, né, da violência brutal com que as elites, né, atuam contra a gente simples, desprotegida do nosso país ontem e hoje. Essa foi, então, uma aula especial do curso Canudos, 10ª aula do curso de Canudos, sobre o juiz que perseguiu anos a fio Antônio Conselheiro, como juiz que persegue anos a fio o nosso líder, nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Na próxima semana, continuamos o mergulho na história do país e vamos conhecer a saga dos quilombolas do ouro, os quilombolas das Minas Gerais. É isso aí. Pedro, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu esqueci um detalhezinho, Mauro, não posso esquecer. Arlindo Leone passou depois, tranquilamente, para a história, e 30 e tantos anos depois foi eleito deputado para a elaboração da Constituição de 1934. Opa! Pois é. Tranquilamente. Pois é. Ele que produziu isso, esse incidente desvalioso, tramou isso, é, no fim das contas, o responsável imediato, né, pelo brutal massacre que o Belo Monte sofreu. Continuou sua trajetória, provavelmente não teve muitos problemas de consciência, não, e mais à frente será eleito deputado constituinte em 1934. Um ganhou uma vaga na Câmara de presente das elites. Outro ganhou o Ministério da Justiça. É assim, gente, é muito parecida a história. Muito parecida. Não podia deixar de fazer essa referência. Legal. Valeu, Pedro. Gente, até a próxima semana com o próximo Retalhos da Nossa História. Paz e bem. Grande abraço, Mauro. Grande abraço para todos os membros da comunidade. Paz e bem. Até a semana que vem.